Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Laboratório Super Criativo, um laboratório muitos experimentos. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje, eu havia falado que queria mostrar alguns LEDs de alta luminosidade, né? Mas depois eu pensando melhor, eu vou passar para vocês o conceito da primeira lei de Ohm, né? Por que a primeira lei de Ohm? Porque essa primeira lei de Ohm, nela existe algumas grandezas, né, que funcionam, né, em todos os equipamentos que a gente tem em casa, né? Lâmpadas, TVs, computadores, enfim, todos os equipamentos que utilizam energia necessitam da primeira lei de Ohm. Por isso que eu acho importante explicar, vou tentar explicar de uma maneira fazendo uma analogia para que fique bem fácil o entendimento, né? Então eu vou tentar passar essa explicação hoje. Espero que vocês entendam, ok? Bom, então antes de começar o vídeo, eu vou chamar a nossa vinheta. Bom, pessoal, então, pela lei de Ohm, né, nós temos U igual a R vezes I. Então essa é a primeira lei de Ohm, né? Então aqui nós temos U igual a tensão, né, onde a unidade é V. Hoje nós utilizamos mais tensão, mas antigamente utilizava também voltagem, tá? O R, né, o R da fórmula é a resistência elétrica, onde o símbolo é o Ohm, parece uma ferradura de cavalo, né? O Ohm. E o I é a corrente elétrica, né? Onde o símbolo é o A, né? A de ampere. Bom, falei aqui que o U é a tensão, né? Onde o símbolo é o V de voltagem, né? Como eu falei anteriormente, né, muito se usava voltagem aqui. Tá. Então aqui, pessoal, nós temos, né, aqui nós temos nós temos um circuito, um pequeno circuito elétrico, onde nós temos, né, uma fonte de luz, que pode ser um LED, uma lâmpada, né, que é conectado por um fio de cobre até a nossa pilha, bateria, ou seja, a nossa fonte de energia, né? Então aqui nós temos o fio elétrico, né, ligando polo positivo, negativo e positivo da nossa fonte de energia à lâmpada, através do que? Através de dois fios elétricos, né, fios de cobre. E aqui nós temos, assim, então, para que a lâmpada acenda, o LED acenda, né, elétrons precisam percorrer por esse fio, né, então ele sai da bateria, da pilha, percorre pelo fio de cobre até chegar à lâmpada, né? Então ele faz esse fluxo, né, esse movimento circular, né, de cargas, tá? Então, o U, né, o que seria o U, né, ou V? O U seria a quantidade de elétrons que fluem por esse circuito elétrico, né? O I, o que seria o I? O I é a velocidade, com que esses elétrons percorrem esse circuito elétrico, né? E R é o caminho, a distância, né? Então, por exemplo, daqui da lâmpada até a fonte de energia, né, existe uma certa distância. Então esse é o caminho, a distância com que os elétrons percorrem, né, percorrem
todo o circuito elétrico, né? Fechando o ciclo, né? Então elétrons vão, elétrons vêm, e assim vai, assim as cargas vão fluindo, ok? Então, para a gente fazer uma analogia do que seria o U, o I e o R, né, eu fiz esse desenho, né, montei esse desenho aqui, né, onde aqui nós temos, o que nós temos nesse desenho? Pense naquela ajuda humanitária que existe, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o armazém, né? E aqui nós temos um caminhão, por exemplo, com bastante mantimentos, né? Alimentação, vestimento, roupas, né? Então aqui chega o caminhão, né, com os produtos, né, e eles vão ser armazenados aqui nesse armazém. Então a gente pode usar esse exemplo aqui como uma analogia para entender, né, como que funciona o circuito elétrico, né? Então, quem seria... Então nesse desenho aqui nós temos o caminhão. Então quem seria o caminhão nesse circuito elétrico? O caminhão seria a pilha, bateria ou a fonte de energia, né? E o armazém, quem seria nesse circuito elétrico? Seria a lâmpada, o LED, tá? Então o armazém é a lâmpada, o LED, e o caminhão é a fonte de energia. E aqui, para que o alimento chegue do caminhão até o armazém, né, ele precisa de pessoas que vão passando as mercadorias de mão em mão até chegar ao armazém, né? Então, os alimentos, né, seriam, representados por esses quadrados rachurados aqui, seriam o quê? Os alimentos seriam os elétrons caminhando, né? Então, os elétrons saem desse ponto para chegar nesse ponto aqui. Os elétrons saem desse ponto para chegar nesse ponto aqui. Então, os elétrons seriam as mercadorias. Ok? Tá. Então aqui, né, para que ele saia daqui e chegue aqui, nós precisamos de uma fila indiana de pessoas, né? Precisamos dessa fila indiana, onde uma vai passando para a mão da outra até chegar ao armazém. Correto? Tá. Pensa então no seguinte, se nós tivermos uma fila indiana só, a mercadoria, o alimento ou a roupa vai demorar para chegar no armazém. Agora pense se você tem uma fila indiana, 10 filas indianas, 1000 filas indianas, o que vai acontecer com a mercadoria? Ela vai sair do caminhão e vai chegar mais rápido ao armazém, né? É isso que vai acontecer. Então, isso representa o quê? Né? Representa, né, a quantidade de elétrons que a gente... Então, na medida que a gente vai ampliando, vai aumentando essa fila indiana, né, em número, não em quantidade de pessoas, mas em números, pode ser a mesma quantidade de pessoas, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, se nós montarmos filas de 7 pessoas, mais 10.000 filas, né? Então o que vai acontecer? O alimento vai chegar mais rápido ao armazém, correto? Então aqui é a mesma analogia. Nós temos aumentando então a quantidade de filas, né? Nós aumentamos a quantidade de elétrons, né? Porque a gente vai ter mais alimentos percorrendo aqui, e aqui nós vamos ter mais quantidade de elétrons, ok? Tá. E a velocidade dos elétrons? Como que a gente pode representar aqui nessas filas indianas? Pensam no seguinte: se uma pessoa passa o alimento para a mão da outra, mas de uma maneira bem devagar, bem preguiçosa, vai demorar mais tempo para que esse alimento chegue aqui no armazém.
Então, isso tem a ver com a velocidade, né, com que o alimento chega no armazém. Então, no nosso circuito eletrônico, né, é a velocidade dos elétrons, né? Então, o I é controlado pela velocidade dos elétrons, né? E o R é o caminho, né, a distância. Então, entre o armazém e o caminhão, existe uma certa distância entre o caminhão e o armazém, né? Que é dado, eu coloquei aqui em X metros, por exemplo, né? Então existe uma distância, né? Então aqui no nosso circuito elétrico, né, esse R é representado pela distância entre a nossa pilha, bateria, fonte de energia, até a nossa fonte luminosa, tá? Então esse basicamente é uma analogia para que a gente possa entender, né, o próximo vídeo que a gente vai fazer testando diferentes LEDs, diferentes cores de LEDs, né, e a influência que a energia tem em cada LED. Então a gente vai verificar o quê? Que cada LED possui uma determinada energia, né, uma determinada energia que é consumida, né? E essa energia ela se diferencia para cada cor que emite o LED, né? Então para azul é uma, para vermelho é outra, para verde é outra e para amarelo é outra, né? Então vou pegar esses 4 tipos de LEDs e a gente vai verificar isso, né? Aqui. Então aqui essa distância, né, estava cobrindo a distância, então a distância entre o caminhão e o armazém a gente chama no nosso circuito seria o R. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, então deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sino de notificações e no próximo vídeo então nós vamos energizar, né? A gente vai verificar que a energia que funciona para um determinado LED que emite uma determinada cor não serve para outro, né? Que emite uma outra cor, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos fazer esse teste utilizando uma fonte de energia, ok? Bom, então esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter você aqui no canal, né? E até o próximo vídeo então. Até lá!